No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre filiação. A filiação, ela é o vínculo jurídico que liga os pais aos seus filhos e que determina o poder familiar. O poder familiar vai ser um assunto que nós vamos tratar em outro vídeo. A filiação é um direito potestativo e incontroverso, inerente à dignidade da pessoa humana. Ela é um fundamento constitucional, ou seja, todos nós temos o direito de saber a nossa origem. A filiação é personalíssima e ela ocorre de algumas maneiras que vão ser exploradas ao longo deste vídeo. O primeiro tipo de filiação é a perfiliação, que é o reconhecimento do vínculo jurídico, ou seja, da maternidade ou da paternidade, de forma voluntária, de forma irrevogável, unilateral e espontânea, tem natureza declaratória. O reconhecimento da paternidade ou da maternidade pode ocorrer a qualquer tempo e sem custos, seja por meio do registro civil de nascimento, por meio de uma escritura pública ou até mesmo por meio de um testamento. O segundo tipo de filiação é a socioafetiva. É o vínculo entre pais e filhos que não possuem vínculo sanguíneo, em regra, ou filhos que não foram adotados. Lembrando que a adoção ela é um ato jurídico formal e que será explorada em um outro momento. Por meio do provimento 63 de 2017 do CNJ, ficou estipulado que os pais podem fazer o reconhecimento da filiação socioafetiva nos cartórios de registros civis, gerando assim os mesmos direitos, deveres e obrigações que os pais biológicos têm para com seus filhos. Isso inclui ações de alimentos, heranças e demais ações de família. Abrindo um parênteses, se você, porventura, se relaciona ou conhece alguém que se relaciona com uma pessoa que já possui filhos, que porventura esse filho não é seu e você tem intenção ou interesse de registrá-lo como se seu fosse, é possível que, em caso de uma eventual dissolução dessa união estável ou de um possível divórcio, a mãe ou o pai dessa criança venha ingressar com uma ação de alimentos contra você. No entanto, o provimento 83 de 2019 do CNJ trouxe algumas alterações significativas ao provimento 63 de 2017. Para registrar socioafetivamente uma criança de forma extrajudicial, ou seja, no cartório de registro civil, é necessário que essa criança seja maior de 12 anos. Caso ela seja menor de 12 anos, só é possível o reconhecimento da filiação socioafetiva por meio de ação judicial. Além disso, casos ascendentes, ou seja, os avós, queiram reconhecer a filiação socioafetiva dos seus netos, é necessário o ingresso de ação judicial, porque já se tem ali o vínculo socioafetivo entre as partes. Além do mais, o provimento 83 ainda estipula que é necessária a participação do Ministério Público, ainda que o procedimento seja realizado de forma extrajudicial, por se ter ali o interesse de menor envolvido. Atualmente, a filiação socioafetiva não tem qualquer distinção da filiação biológica, sendo ainda muito possível uma mesma pessoa ter o nome dos pais biológicos e também o nome dos pais socioafetivos no registro de nascimento, surgindo assim a figura da multiparentalidade. Sendo assim, a figura da socioafetividade estabelece os mesmos direitos, deveres e obrigações dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, os mesmos direitos que um filho biológico tem. O terceiro tipo de filiação é a filiação por reconhecimento judicial. São aquelas filiações que são reconhecidas através de uma ação judicial declaratória de paternidade. Esses tipos de ações eles são imprescritíveis, uma vez que o direito à filiação ele é inerente à dignidade da pessoa humana. A prova dessa ação é o exame de DNA. O genitor ele não é obrigado a fazer o exame de DNA. No entanto, o STJ já entendeu que a recusa em não realizar o teste configura como paternidade presumida. E algumas dessas ações que podem ser ingressas no Poder Judiciário para investigação de paternidade são 3. O primeiro tipo de ação é a impugnação de paternidade. É quando o homem, apontado como pai da criança, ingressa com a ação no Poder Judiciário para tirar a prova. Essa ação está prevista no artigo 1601 do Código Civil. O segundo tipo de ação judicial é a impugnação de maternidade.
Diferente da impugnação de paternidade, a genitora, nesse caso, ela apenas pode impugnar os dados contidos na certidão de nascimento da criança. Essa ação está prevista lá no artigo 1608 do Código Civil. E o terceiro tipo de ação judicial, e a mais comum, é a investigação de paternidade, onde a criança, representada pela sua genitora, ingressa com a ação no judiciário contra o suposto pai. Essa ação está prevista lá no artigo 1606 do Código Civil. E o quarto tipo de filiação é a filiação com presunção relativa, ou seja, são aqueles filhos que são havidos do matrimônio e que há fortes indícios de que o suposto pai é o homem que é apontado. Esse tipo de filiação, ela precisa preencher alguns requisitos determinados pela lei para que ela seja reconhecida. O primeiro requisito são dos filhos que nasceram em até 180 dias de estabelecida a convivência conjugal. O segundo requisito são os filhos que nasceram em até 300 dias após a dissolução da união ou do divórcio. O terceiro requisito são dos filhos havidos por inseminação artificial, ainda que essa inseminação ocorra após o falecimento do marido. E aí você pode me perguntar: quais são os benefícios de ter a filiação reconhecida? Ter a filiação reconhecida serve para estabelecer os vínculos com a família, serve para exigir alimentos na lei, sujeitar o filho menor ao poder familiar e ter o direito à herança. Assim como todo direito, o tema de filiação é muito complexo e depende muito do caso prático em si para que as suas regras sejam aplicadas. O intuito desse vídeo foi te apresentar de forma clara e simples a respeito dos tipos de filiação que são adotados pelo Código Civil Brasileiro. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe.